que um povo, que é o povo judeu, sobreviveu por tanto tempo sendo disperso ao longo dos anos, né? Sofreu muitos pogroms, muitas perseguições, quase teve seu idioma extinto. Eles sobreviveram a tudo isso e hoje eles carregam uma fortíssima cultura que influenciou muitas nações, inclusive o Brasil. Nós temos culturas totalmente judaicas e em outro momento a gente pode falar a respeito disso. Até a fé cristã veio deles, veio de um judeu, Jesus. Como que isso é possível? E uma outra pergunta muito importante é: por que eles são tão odiados? Por que na história do povo judeu eles sofreram diversas perseguições? O judaísmo, seja ele ortodoxo ou messiânico, é um estilo de vida que hoje é tido como uma religião. Não é uma religião. E por que eles são tão perseguidos? Esse texto ele é capaz de responder essas perguntas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aqui eu quero te explicar. Aqui na tela você está vendo a palavra Yehudá e a palavra, na verdade, o tetragrama Yud-Hei Vav-Hei. E você não consegue ler em hebraico, você não entende o que está escrito aí, mas você consegue familiarizar as palavras. São muito parecidas. Esse tetragrama são as iniciais do nome do próprio Eterno, porque a pronúncia se perdeu. Nós não sabemos pronunciar o nome de Deus. Nós atribuímos a ele nomes baseados em suas características, aos seus atributos. Às vezes chamado de Hashem, que significa um nome, Adonai, mas perceba que a palavra Yehudá, com a exceção do Dalet, é uma das poucas letras que vai diferenciar esse nome. Olha só que interessante. Então o povo dele, por muito tempo e até hoje, passaram a carregar o nome de Deus. Então, muitas das vezes na Bíblia nós vamos ver Deus se referindo a Judá como a toda a nação, independente de ser o reino do sul, o reino do norte. Tudo isso só vale para o judeu? Não, porque aqui em Efésios, no capítulo 2, Paulo diz que nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos Deus, estávamos sem promessa de salvação. Então, talvez nós não somos da tribo de Judá, mas fomos enxertados a eles pelo sangue de Jesus. A mesma lei vale para mim e para você. E nós temos na história, na geografia, na arqueologia, na arquitetura, sinais de que a palavra do Senhor não falha. Porque até o templo que foi destruído, sabe aquele muro, o muro das lamentações? Pois é uma área, é uma parte do templo que se permanece até hoje. E é por isso que o judeu ora lá, eles reverenciam muito aquele lugar. Não porque o homem construiu, não porque está em Jerusalém, não é porque você foi lá e você tocou e sentiu algo, não, é porque Deus prometeu, por estatuto perpétuo, que estaria com os olhos atentos sobre aquele lugar e os ouvidos prontos a ouvir a oração que fosse feita ali. Então, pela palavra, o juramento do próprio Deus, aquele lugar é tido como um dos lugares mais sagrados, se não o mais sagrado da terra. E é por isso, e só por isso, que Israel jamais será extinta da face da terra. É o próprio Deus que está com eles. E está conosco também. Nós temos a presença do Espírito Santo, porque nós somos templo desse poder, dessa graça. Então a resposta para toda perseguição, a resposta para todo ódio em relação ao povo judeu, a Israel e a minha e a sua vida, homem e mulher de Deus, que decidiu em meio a um mundo cheio de pecado, andar nos caminhos do Senhor, isso é simples, você carrega o nome de Deus, você carrega a essência do Espírito Santo, uma essência que o mundo quer, e os que não querem tentam apagar, tentam roubar da sua vida, porque você é a imagem do Criador, você tem a semelhança dele, quando decide fazer aquilo que agrada ao nome dele, que exalta o nome dele. Então tenha bom ânimo, permaneça firme. Israel é um povo que carrega com fervor todas as palavras, todas as promessas feitas a eles lá atrás. Há algum tempo eu ouvi uma história e eu gostaria até de compartilhar. Imagine nos dias de hoje, Júlio César. O imperador Júlio César aparece em Cesareia, que era um bairro romano. Inclusive o quartel-general ficava ali em Cesareia Marítima, ali aos arredores. Ele vai enxergar as pessoas andando para lá e para cá. Ele não vai conseguir identificar o idioma, ele vai ficar perdido porque os seus batalhões não estarão mais rondando a cidade. Ele não vai se familiarizar, ele vai olhar para as cores, não serão as mesmas cores, as vestes não serão as mesmas, e ele vai ficar perdido, ele não vai entender o que está acontecendo, onde que ele está.
voltar. Por outro lado, ao mesmo tempo, surge ali em Tel Aviv Moisés, o profeta Moshe. Aparece e é pela manhã ele vai ver o povo andando nas ruas com kippá. O idioma falado é o mesmo que ele falava lá atrás, as vestes, as cores, ele vai identificar as pessoas andando na rua, que são pessoas judias, e de repente ele olha nas portas das casas, a mezuzá vai estar ali, e aí de repente ele vai olhar para uma menorá, e ele vai entender, eu estou em Eretz Israel, terra de Israel. Ou seja, Deus, ele permanece com o seu povo até os dias de hoje. Deus, ele colocou inúmeros elementos que iriam trazer uma identidade ao seu povo. Então é um povo que carrega uma tradição dada pelo próprio Eterno. Hashem, ele entregou para o seu povo todos os estatutos, todos os atributos, os hinos, niguns, entregou o conhecimento. Deus mandou construir menorá, mandou construir a mezuzá, mandou usar o talit, o tzitzi, e isso o tempo não pode apagar. Então, quando a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei. Deus está prometendo, qualquer um que aceita Jesus como seu Salvador, que crê no seu sangue, na sua morte, na sua ressurreição, nós temos livre acesso ao Pai. Então isso também te inclui. Esses versículos, quando você estuda com o prisma judaico, com o prisma de Israel, com o prisma dos profetas, de Yeshua, você consegue ter um entendimento melhor. Não se trata só de você orar e Deus perdoar, se trata de uma terra que Deus escolheu, se trata de um povo que Deus escolheu, se trata de princípios, de uma promessa de Deus, se trata de uma responsabilidade, de carregar uma identidade. A identidade é o nome de Deus nas suas atitudes, nas suas ações, e você será perseguido por isso, você será cobrado por isso, você vai viver grandes coisas, mas em todo tempo o nome do Senhor está sobre aquele que o ama e que o teme. Então, Yehudá também inclui eu e você. Nós não somos o novo Israel, nós não somos um povo à parte, não. Nós somos o povo que também carrega o nome de Deus, juntamente com Judá, com Yerushalai, com Israel, com o povo judeu. E bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que você clique aqui no gostei e comenta aqui. O que você pensa em relação a essa passagem da Bíblia? Eu fico por aqui. Shalom Adonai.